Hello everyone, hello job seekers, vocês que estão chegando aí nesse evento, onde eu vou ensinar qual é a melhor maneira de se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. Vamos chegando aí, pessoal, vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal chegar mais um pouco, se acomodar, né, nessa noite aí de sexta-feira, todo mundo relaxando, se preparando para o final de semana e também se preparando para a sua entrevista de emprego em inglês. Então, quando o pessoal vai chegando aí, vai entrando no link, né? Vamos começar. Acho que já dá para começar, acho que já tem uma quantidade legal conectado. Então, tá bom, gente. Oficialmente, então, começando esse evento para você aprender qual a melhor maneira de se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. Né? A importância da preparação para uma entrevista, todo mundo sabe, né? Ainda mais em inglês, né? Então, uma entrevista normal, você já tem que se preparar, você tem que pesquisar, né? Tem que ver o que você vai falar e tal. Imagina em inglês, né? A preparação para uma entrevista de emprego em inglês, ela deve ser muito mais intensa. Mas qual é a melhor maneira de se preparar? Você sabe qual é a melhor maneira de se preparar para um processo seletivo em inglês? Eu sei. Eu sei porque há muitos anos eu já faço treinamentos para entrevistas de emprego em inglês, também faço processos seletivos em inglês, né? E, inclusive, até recentemente, eu tive a oportunidade de montar um processo seletivo em inglês do jeito que eu acho certo, do jeito que eu acho que realmente, né, uma experiência bem legal. Então, eu tenho uma experiência dos dois lados, né? E eu vejo o que eu entendi com esse tempo o que as pessoas precisam de verdade para se sentirem mais seguras, né, para destacar as suas competências e para passar bem numa entrevista de emprego em inglês. Então, você que está chegando aí, se você chegou, né, nesse evento aqui, é porque você, né, tem três possibilidades. Ou você está se candidatando a vagas, né, que vão provavelmente aí precisar, né, vagas que exigem o inglês e que vai ter entrevista em inglês, mas você não se sente seguro, você se candidatou, mas você está morrendo de medo de receber aquela ligação fatídica do headhunter, e ele vai perguntar para você, e aí como é que está o inglês, ou então, let's continue in English, né? Ou então você é aquela pessoa que olha várias vagas, percebe que você tem aderência com a vaga, né, com a posição, com as demandas, mas quando chega lá embaixo e fala que pede o inglês, você vai ter a entrevista. Tô fora, não quero não, tô com medo. Sai correndo. Você é dessas pessoas? Então, você está no lugar certo. Né? Ou então, você até já passou por vários processos seletivos em inglês, mas você não consegue ser aprovado, porque você até consegue se comunicar, mas fica faltando sempre alguma coisa e você continua perdendo as melhores oportunidades profissionais porque não consegue se dar bem numa entrevista de emprego em inglês. Então, se você tem um desses três perfis, você está no lugar certo, porque eu vou te ensinar qual é a melhor maneira de se preparar para uma entrevista de emprego em inglês. Então, começando aqui, minha apresentação, existem três tipos de candidatos, né, em relação ao perfil, né, do inglês. Vou passar aqui, né? Existem aquelas pessoas, vamos ver se vocês aí se identificam, né? Levanta a mão aí nos comentários, né? Os que estão com inglês enferrujado. O que é isso? É aquela pessoa que já estudou inglês, até um certo momento da carreira, da vida, praticava, mas por alguma razão parou, perdeu o contato, não teve mais necessidade. Às vezes é isso, às vezes não tem necessidade, a pessoa tem trabalho, tanta coisa para fazer, né? E aí não se ligou de manter, e aí pintou uma oportunidade e já tomou tempo sem falar inglês. Né? Então, é complicado. É bem complicado. Então, a pessoa está enferrujada e na hora a possibilidade de travar, então tem que voltar à prática, né? Tem aquelas pessoas também que até falam inglês, muitas delas até já fazem aula particular, ou então estão no curso de inglês e tal, mas só que elas não estão habituadas a falar sobre as suas experiências profissionais, sobre a sua área profissional em inglês. E aí, né, se ela for responder perguntas gerais, ela consegue. Mas se ela for ser perguntada, questionada sobre alguma coisa do seu trabalho, um projeto específico, experiências profissionais anteriores, ou até questões atuais da sua área, ela não vai conseguir falar sobre aquilo. Por quê? Porque não tem o hábito. É a mesma coisa até na nossa própria língua, né? Nós somos falantes de português nativos, certo? Então, a gente se considera nativo, a gente se considera fluente em português, certo? Mas dependendo do assunto, eu não sou fluente, não.
né? Se eu for, por exemplo, explicar para uma pessoa, se eu olhar para a partida de futebol, por exemplo, né? E eu não vou saber explicar o que está acontecendo, não. Só vou falar um monte de besteira, né? Ah, aquele cara passou a bola para aquele outro cara. Então, assim, eu não sou fluente na língua do futebol. E olha que eu sou fluente em português, sou nativa, né? O inglês é a mesma coisa. Você pode falar muito bem sobre assuntos gerais, de filmes e tal. Aí chegou na área, na sua área profissional, no seu trabalho, você trava. Por quê? Porque não tem o hábito de falar. Então, isso é uma coisa que você precisa colocar na sua rotina, né? Então, esse perfil é muito comum. E tem um outro perfil também de pessoas que já falam inglês bem, né, que já se comunicam e até usam no trabalho. Mas na hora da entrevista, elas não sabem se colocar, não sabem se impor, não sabem ser estratégicas para destacar as suas competências. Por quê? Porque uma entrevista de emprego em inglês não é eu sempre falo isso, não é uma provinha do curso de inglês que você tem que passar, né, média 6, né, graças a Deus que passou, passei para o próximo livro, né, assim, próximo livro, né, não é, gente, é a oportunidade da sua vida, é o momento em que você tem que se vender e você tem que destacar as suas competências e tem que soar mais profissional, então não dá para ficar, né, no mais ou menos, tem que ser o melhor inglês que você puder ter, certo? Então, vamos lá para as etapas da preparação, né? Então, eu vou fornecer informações, né, de uma preparação estratégica, uma preparação que vai fazer com que você se prepare melhor. Então, a primeira coisa fundamental, organize o que é mais importante de ser dito. O que você quer dizer na sua entrevista, né? O que você acha mais importante? Aquela experiência profissional anterior que você teve, aquele curso, né, que você fez, aquele projeto que você trabalhou, senta aí, organiza tudo que você vai precisar falar, né, em inglês. Isso é fundamental. Não dá para ficar só no campo das ideias, ficar mentalizando, né? Ah, peraí, deixa eu ver. Desse projeto, acho que eu vou falar assim. Não, gente, tem que organizar as ideias, tem que planejar as frases. E aí vai surgir aquela expressão assim, caramba, como que eu vou falar isso em inglês? Aí você vai pesquisar. Então, na hora, você já vai saber o que falar. Então, às vezes, não é só uma questão de vocabulário, não, né? Vocabulário é legal, esse último exemplo que eu dei, mas muitas vezes é uma questão de realmente você organizar o que você vai dizer, porque em inglês é mais difícil. Então, em português, você às vezes já fica meio perdido, imagina em inglês. Né? A sua competência comunicativa tem mais limitações, né? Tem muito mais limitações do que, né, na sua competência nativa. Então, é preciso organizar o que você quer dizer e aí planejar as frases em inglês. Uma outra dica é analise o job description. E aí eu vou dar uma dica legal para você. Pega o job description, que é a descrição da vaga, em inglês, português, não tem problema. E aí, tenta olhar aquilo com o olhar do recrutador, né? Então, eu tenho aquela vaga ali, eu tenho que questionar a pessoa sobre aqueles pontos para saber se ela tem as competências e tudo mais, né? Então, olha que interessante esse exercício, né? Como se você fosse o recrutador ou como se você fosse o gestor, né? Que está contratando aquela pessoa para a sua área, né? Que vai assistir aquela pessoa necessariamente. Então, faz esse exercício. Gente, isso é fundamental. O job description te dá pistas, te dá colas do que ele pode perguntar. Então, vou dar um exemplo. É comum o job description ter lá coisas sobre liderança, né? Então eu vou ter que saber falar sobre leadership e das minhas experiências como líder. Já pegou uma super cola, então já vai planejando, né? Então lá também está exigindo habilidades com teamwork, né? Trabalhar em equipe. Então, onde é que eu já trabalhei em equipe, né? Quais são as minhas principais características, né? Porque uma pessoa que é boa com trabalho de equipe tem características específicas. Eu tenho essas características, vou pesquisar em inglês. Fundamental. Então, analisar o job description é estratégico. E esse exercício também eu acho divertido, né? De você fingir que você é o recrutador e aí você se entrevista, né? Você é o recrutador e você é o entrevistado. Isso é interessante. Uma outra coisa também que é muito boa, gente, isso é fundamental. Dá uma passada no seu currículo, mesmo que o seu currículo não esteja em inglês, dá uma passada lá e já planeja, imagina como você falaria sobre aquela determinada experiência, né? Então, assim, seja curioso sobre o seu currículo, né? Então, olhou uma experiência, tá, mas o que eu falaria dessa experiência? O que eu falaria desse trabalho? O que eu falaria desse projeto? Esse curso que eu fiz aqui, se ele me perguntar desse curso, o que eu vou falar? Então, dá uma passada no seu currículo
e já vai planejando como você explicaria todos aqueles pontos que você botou no currículo. Que tem gente que não olha o currículo, mas a grande maioria dos recrutadores, eles olham o currículo, né? Para ver se você tem, né, as competências, mas pode ser que tenha alguma coisa lá interessante, mas diferente, que ele queira te perguntar em inglês. E eu já vi os meus alunos passando por isso, né? Ficou obcecado em algumas perguntas, mas não olhou lá no currículo e foi questionado sobre projetos específicos que estavam escritos lá no currículo, né? Então, as minhas experiências com treinamento, eu aprendo muito, né? Eu sempre pego feedback e pergunto para a pessoa como foi. E também as coisas que não deram muito certo, eu também gosto e transformo isso em experiência. Então, eu já vi pessoas que treinaram as perguntas importantes, mas não treinaram lá olhar o currículo e questionar, e aí a pessoa deu uma travada. Então, isso aí é uma dica fundamental também. Uma coisa também que eu acho muito importante, principalmente para o povo aí que está enferrujado, é se colocar em imersão. O que é se colocar em imersão? Se colocar em imersão é você se colocar à exposição da língua em todos os sentidos, né? Em todos os skills. Então, assim, fica ouvindo coisas em inglês até o dia da entrevista. A entrevista daqui a uma semana. Então, durante uma semana, todo santo dia, eu vou dedicar um tempo lendo, vou ficar o dia todo ouvindo inglês. Se você puder ouvir coisas da sua área, já ajuda bastante, até com a questão de atualidades. Também, recentemente, eu tive alunos que foram perguntados sobre atualidades da sua área, atualidades sobre a área de finanças, na economia global, né, coisas sobre produtividade trabalhando de casa, trabalho remoto. Então, assim, já fico ouvindo vídeos, tutoriais, coisas no YouTube, textos. Então, já se expõe. Mas também é importante que a imersão também seja oral. Então, todo dia você treina a falar alguma coisa que tem a ver com a entrevista. Né? Você pode gravar no WhatsApp, você pode falar na frente do espelho. Eu acho até que esse negócio de falar na frente do espelho já está ultrapassado, né? Faz uma selfie, se grava no celular, não precisa mostrar. Você tem vergonha de gravar vídeo no celular? Não tem problema, ninguém vai ver, não. Você grava, depois você apaga. Mas é legal, porque assim, a grande maioria das entrevistas, né, ultimamente, tem sido realmente online, né? Então, raramente você vai fazer pelo menos atualmente, né? Tá muito difícil fazer entrevista presencial, mesmo porque até por uma questão de triagem mesmo, eles não querem perder tempo da pessoa se deslocando, né? Então, assim, aquela realidade de você estar falando na frente de um computador ou de um telefone, né, é bem, bem próximo da realidade. Então, assim, como é que você faz isso em inglês? É legal você treinar, você já assiste o vídeo. Então, isso é se colocar em imersão. Então, lembrando, se colocar em imersão é você despertar todos os seus sentidos para o inglês. É ouvir, ler, né, que já vai pelo visual, né, nas palavras, e ficar praticando até o dia. Gente, não adianta você ter uma entrevista semana que vem, ficar esses 5 dias, 6 dias todos sem falar nada, sem pegar nada em inglês. Aí no dia da entrevista você fica direto lá o dia inteiro. Não adianta, né? A absorção de uma língua é um processo. Então, quanto mais tempo você se expor, mais seguro você vai se sentir. Então, é fundamental aí se colocar em imersão. Essa dica é fundamental, hein? Eu sei que a vida é muito corrida, não dá para fazer isso o dia inteiro. Mas se você, pelo menos todos os dias, você separar um horário para ficar fazendo aquilo, você vai ver como na hora você vai se sentir muito melhor, muito mais natural, né? E aí, por último, né, eu até escrevi essa expressão, and last but not least. Vocês conhecem essa expressão? Last but not least quer dizer assim, por último, mas não menos importante. E eu deixei assim, essa última dica, né, da preparação, do que você precisa preparar, é fundamental e é a dica que faz toda a diferença no meu treinamento. Quando as pessoas conseguem fazer isso ou quando elas têm dificuldade com isso, nossa, faz muita diferença. Vou contar para vocês agora, que é: estruture bem as frases com as formas verbais corretas e business English. O que é uma frase bem estruturada? Uma frase bem estruturada não é uma frase complexa, né? As pessoas, quando eu falo assim, boas estruturas de frase, será que eu preciso falar frases longas e complexas? Não necessariamente. Uma frase bem estruturada é uma frase que tem lá o sujeito, o verbo e seus complementos. É a mesma ordem sintática, né? A mesma organização sintática da língua portuguesa. Mas acho que as pessoas esquecem. Deixa eu dar um exemplo bem comum. Vamos pegar aí a palavra communication.
Então, communication, todo mundo quer falar que tem boas habilidades de comunicação, que é importantíssimo, né? Fundamental, na grande maioria das atividades profissionais. E aí, a criatura me vai e fala uma coisa do tipo, I communication very well. Gente, communication não é um verbo, não dá para você botar o communication depois do I, tem que ter um verbo. Isso é pecar na estrutura da frase, é você usar um substantivo como um verbo. Será que você já fez isso? Olha lá, hein? Então, o que precisa aí colocar? Você poderia falar I have good communication skills. Coloquei o verbo aí, have. Ou então pode usar o verbo do communication, que é o quê? Communicate. I can communicate very well with my team, with my leaders, né? Ou então I communicate very well. E aí, usa direitinho. E isso aí, você faz o quê? Você faz na preparação. Não deixa para fazer na hora da entrevista, porque na hora do nervoso vai sair o communication e você pode falar I communication very well. Então, isso é a estrutura de frase. Formas verbais também, né? Os tempos verbais. Presente, minimamente, gente. Presente, passado, futuro. Você sabe usar os verbos do presente? Você está falando do presente? Tem que conjugar os verbos do presente. Está falando do passado? Tem que conjugar os verbos do passado. Está falando do futuro? Se não, o cara vai ficar meio assim. Até de acordo com as expressões de tempo que você usa, até dá para entender quando você está falando do presente e do passado. Mas com certeza vai chegar aquela hora que a pessoa vai ficar meio perdida. Não sabe se você está... Eu, com os meus alunos que ainda estão desenvolvendo os tempos verbais, eu fico, às vezes... Né? E olha que eu tenho uma capacidade de entender o inglês, né, do brasileiro fenomenal, né? São mais de 15 anos aí dando aula de inglês. Eu tenho consegui desenvolver essa capacidade. Mas imagina um estrangeiro tentando adivinhar, peraí, esse cara está no presente, passado, mas essa experiência foi... Então, assim, vamos arrumar os tempos verbais na preparação. Sabe lá no início, quando eu falei que você precisa organizar o que você quer dizer, o que você acha mais importante? Então, se você está organizando aí falar sobre a sua experiência profissional anterior, você sabe que você vai usar o passado. Então, já dá aí uma revisada nos tempos verbais. Verb tense, fundamental. Business English. O Business English, tem dois tipos de Business English. Tem o Business English técnico, que é o específico da sua área. Então, se você é da área de finanças, né? Você tem os termos lá de finanças. Se você é da área de RH, né? HR, Human Resources, tem as palavras específicas. Se você é da área aí de projetos, né? Tecnologia, tem os seus jargões específicos. Então, esse é o Business English mais técnico, né? Mas também tem o Business English General, que são palavras para você falar do seu trabalho, né? Que servem para qualquer situação de trabalho independente da sua área. Vamos dar um exemplo. Time expressions, para falar de prazos. O famoso deadline, né? Que são os prazos. Deadline. Então, como é que é cumprir um prazo? Meet a deadline. Como é que é perder um prazo? Miss a deadline. Então, assim, todo mundo de qualquer área precisa. Então, essas são as expressões de Business English. Agora, qual é a grande vantagem de usar o Business English na sua entrevista de emprego em inglês? O Business English faz você soar mais competente, faz o seu inglês soar mais natural. Em relação ao Business English e o General Vocabulary, é mais fácil você aprender a usar o Business English, sabia? Por quê? Porque o Business English ele é específico para aquela sua área. Então, na questão da relevância, que é um dos aspectos mais importantes para quando você está aprendendo uma língua e você conseguir memorizar o vocabulário, né, é fundamental que você use em contextos reais. Então, é mais fácil você memorizar os vocabulários de Business English, né, porque você vai estar falando sobre o seu trabalho de coisas que você está fazendo agora. Então, são coisas relevantes, são coisas que te tocam, sabe? Então, é mais fácil do que você memorizar até o General Vocabulary. Então, você soa mais competente, você soa mais profissional, né? E por que que isso é importante? Todas essas questões, boas estruturas verbais, os tempos verbais corretos, né? E o vocabulário elaborado de Business English vão fazer você se sentir mais o quê? Mais seguro. Então, imagina, você já sabe o que você quer dizer, você já organizou os tempos verbais, você já sabe quais verbos, quais estruturas você vai usar, você já separou os business English verbs, né, o vocabulary da sua área, Então, assim, já está tudo preparado, já está tudo dominado. Então, você vai, com certeza, ter, né, mais segurança, você vai se sentir mais confortável para falar sobre aquela experiência, tá? Com certeza. Agora, você deve estar se perguntando, gente, mas tá,
acho realmente isso muito importante, concordo com você. Mas como é que eu vou aprender a organizar bem as minhas frases estruturalmente falando, né? Como é que eu vou aprender o vocabulário de Business English específico para usar na minha entrevista? Eu não tenho tempo de ficar fazendo curso de Business English agora. Minha entrevista é semana que vem, eu não tenho como fazer um curso de Business English, né? Para minha área, se eu for pesquisar na internet, eu começo por onde, né? Então, se você acha que isso é um problema, se você acha que você não tem condições de fazer isso sozinho, de aprender as estruturas das frases de uma entrevista de emprego em inglês, de saber quais são os verbos mais estratégicos para usar na sua entrevista de emprego em inglês, então eu tenho uma solução que pode ser uma oportunidade interessante para você. Então, eu peguei toda essa minha experiência com treinamentos, né, no individual, nos processos seletivos que eu participei, né, que eu ajudei a fazer, e eu montei um curso de preparação para entrevistas de emprego em inglês, um curso online, tá? Então eu vou explicar para vocês, e fica aí até o final, porque tem presente, hein, gente? Tem presentinho, ó. Espera aí que vocês vão entender, né? Esse curso que eu montei é um curso assim muito baseado nos cursos que eu gosto de fazer. Eu vou ser sincera para vocês, eu não tenho paciência de fazer curso que tem aquelas aulas longas, conteudistas, eu não gosto, porque assim, se eu quiser ter exposição a muito conteúdo, eu pego um livro e leio, eu leio o livro todo. Então, assim, a pessoa chegar no vídeo e ficar falando várias coisas teóricas, gente, eu não tenho paciência, e eu sou esse tipo de pessoa que eu acelero todos os vídeos que eu assisto, todos os tutoriais, e eu só desacelero quando eu vejo que aquilo é importante. Então, assim, eu percebo que as pessoas faltam objetividade. Então, esse curso ele foi voltado dessa maneira. Ele é um curso objetivo, ele é um curso prático. Então, tem aquele capítulo que te ensina a fazer aquela determinada coisa. Eu ensino as estruturas, dou as orientações e pá, você para o vídeo e faz o seu treinamento pedacinho por pedacinho. Então, eu ensino, é um curso muito prático, é um curso muito objetivo, tá? E é no formato de vídeo aulas, o que é muito legal, porque você pode assistir da onde você quiser, quantas vezes você quiser. Não entendeu? Volta, pausa, e é muito visual, você vai ver que todas as expressões que eu ensino, todas as estruturas, as frases, estão lá visualmente, como se fosse um quadrinho, é muito didático. É o teacher, né, gente? Então, assim, eu que fiz, eu que preparei, fiz as frases bonitinhas e tudo mais, da mesma maneira que eu dou as minhas aulas, né? Também tem materiais complementares, por exemplo, na parte do Talk About Yourself, eu ensino um monte de adjetivos, eu tenho um PDF com uma lista que eu escolhi a dedo, né, que eu sei que são os adjetivos que ajudam a destacar suas competências. Então, é um curso muito bem preparado, né, pensando muito na necessidade do meu aluno, né, e é um curso assim que eu vejo, tudo que eu coloquei no curso são problemas que eu faço no meu treinamento individual. Então, por exemplo, quando a pessoa vai falar sobre ela não tem vocabulário, não tem... Ai, mas eu não sei qual adjetivo que eu vou colocar, né? Então, já vai aprender, porque tem uma lista lá, bem legal. E claro que, né, com a minha experiência de treinamentos, eu tenho várias estratégias para você ficar menos nervoso, para você soar mais competente, para você resolver alguns probleminhas na hora, tá? Então, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo para vocês dos assuntos. Então, por exemplo, greetings. Eu ensino, por exemplo, como você cumprimentar da maneira mais formal, da maneira mais informal. Parece bobagem, mas às vezes você chega para falar com a pessoa lá e você não sabe o que dizer. Tá, eu falo o quê? Né? Então, tem essa parte, né? Tell me about yourself, talk about yourself, como eu já mencionei, né? Tem material para você, tem lá eu ensino as frases, as estruturas, como começar as frases. Gente, saber como começar as frases te dá muito mais segurança. Eu sei que as pessoas acabam travando porque elas não sabem por onde começar. Isso é muito comum, tá? Uma outra coisa também é talk about your educational background. É como falar de curso de especialização, de graduação, às vezes você pode precisar, isso acontece, tá? Não é em todas as entrevistas, mas às vezes numa entrevista com um headhunter, por exemplo, né? Você quer falar da sua graduação, das suas especializações, para dar uma impressionada, então vai depender muito. Talk about your professional experiences. Essa aula aí é a mais longa, porque realmente, né, é muito relevante, né? Why should we hire you? Né? Por que a gente deve te contratar? Eu ensino como responder essa pergunta,
né? Sharing a case of success and failure, né? Como é que eu vou falar dos meus casos de sucesso e dos meus casos de fracasso, caso seja perguntado, e olha que eu já vi gente sendo perguntado isso, as pessoas às vezes subestimam, né? As perguntas, ninguém pergunta sobre os meus erros, não, as pessoas só querem saber dos meus acertos. Vai nessa, eles perguntam mesmo, já vi. São tricky questions, são perguntas que são pegadinhas. Por exemplo, aquela pergunta de, né, por que você saiu do seu emprego anterior? E se eu fui mandada embora? Como é que eu falo isso em inglês? Mas não é só falar isso em inglês. Lembrando que a entrevista de emprego em inglês não é uma comunicação básica, gente. É você se vender, você se destacar. Então, como que eu vou falar que eu fui demitido de uma maneira assim que não vai pegar mal? Eu ensino a fazer isso de uma maneira legal. E é legal que assim, eu dou sempre várias opções. E as opções que eu dou nos vídeos são todas abertas, tá? Não é uma coisa assim para você ficar decorando frases e falar como um robô, não. São frases para você sempre ir personalizando com seus próprios casos. Então, como eu falei, é um curso prático, é um curso de treinamento mesmo. E tem uma das minhas sessões favoritas que é Power Words, que são palavras. Então, eu dou um exemplo assim, de uma frase xoxinha e como que aquela frase pode ficar mais poderosa, mais imponente, né? Como você pode soar mais profissional usando aí o Business English, né? Já é um super atalho para a sua entrevista. Most Common Questions, eu dou uma lista das perguntas mais comuns, né? Explico o que eles querem com aquela pergunta e eu também ensino como treinar, né? Então, o tempo todo eu ensino, olha, faça assim, né? Então, eu dou dicas muito práticas para você treinar, né? Então, é um treinamento realmente bem completo. Também uma parte de traduções da internet. Essa parte é muito importante, porque num dado momento da sua preparação, você com certeza vai precisar consultar aí o Google Tradutor e tal, para ver algumas expressões, umas coisas, mas e aquele medo de ter uma tradução esquisita do Google Tradutor, né? Todo mundo passa por esse medo. Então, lá eu ensino como é que você tem traduções confiáveis usando as ferramentas aí do Google Tradutor e da internet. Isso aí é muito importante, né? Dealing with problems é uma parte onde eu ensino como você lida com problemas técnicos na hora, né? Você já parou para pensar que se você não estiver ouvindo a pessoa ou se a internet estiver ruim, como é que você vai falar isso em inglês? Isso é importante você saber, né? Então, essa ponte de comunicação é importante. São dicas super práticas, né? Vídeo entrevistas. Hoje em dia, né, as vídeo entrevistas assíncronas, ou seja, aquelas onde você recebe um link e aí você grava, né, respondendo uma pergunta e envia o vídeo, né, assíncrona, porque não tem ninguém do outro lado na hora que você está falando, né, é um desafio e esse curso, essa parte do curso está muito completa, porque eu acrescentei recentemente e eu ensino como responder perguntas curtas, perguntas longas, estratégias para você não se perder, como você organizar. Então, essa aula está muito legal, né, Soft Skills Questions, na verdade, não é uma aula, é um material com, sei lá, 100 perguntas comportamentais em inglês para você ver lá qual que você acha que pode ter na sua área e você já vai ter treinando aí um conversation, né? Tá bem legal, né? What you know about your company, como falar, né? Our company, como falar da empresa, né? Quais expressões que eu posso usar para falar da empresa que eu estou me candidatando, né? Faço a minha pesquisa, porque as pessoas fazem a pesquisa sobre a empresa e tudo mais, né? Mas aí como é que eu vou colocar aquilo em frases? Que tipos de frases são as melhores? Então, essa parte também está bem completa. E também tem os materiais complementares, como eu já falei para vocês, né? Então, às vezes a pessoa quer falar sobre ela, mas não sabe adjetivos variados, né? Tem uma parte também que eu acho fundamental. Lembra quando eu falei que você vai estar falando das suas experiências profissionais, tem que saber os verbos do passado, presente e tal. Então, na hora da preparação, quando você perceber que está com muita dúvida em um determinado tempo verbal, tem um material, que é um material em PDF, mas ele tem links. Então, por exemplo, eu estou em dúvida do simple past, dos irregular verbs. Então, é só clicar e aí você já tem lá vários exercícios e explicações também para você dar uma revisada caso você precise de explicações e exercícios para você fazer e praticar. Então, assim, os materiais complementares são materiais que têm o objetivo de resolver os problemas que eu sei que as pessoas têm. Então, gente, esse curso ele é muito assim, sabe? São coisas que eu vejo que dão certo, são coisas que eu vejo que são problemas e maneiras de resolver. E são coisas que fazem você se sentir mais confiante, você se destacar, você conseguir produzir um inglês melhor e usar bastante Business English. Esse curso tem bastante Business